Todos nós temos aqueles pregadores favoritos que verdadeiramente trazem luz para o nosso coração, que nos alimentam com pão divino. Você já deve ter aquele que você gostou muito, hoje que talvez alguém que você goste mais, não que seja necessariamente algo pessoal, mas por aquilo que a pessoa ensina, aquilo que a pessoa traz para a sua vida. E antes que eu comece falando da pregação que transformou a minha vida, eu quero conhecer aquela que transformou a sua. Então se você puder, comenta aqui embaixo qual tem sido o seu pregador ou pregadora favorito, que tem ensinado a palavra de Deus e você tem se alimentado tanto. Quero saber se eu já conheço, e se eu não conheço, quero conhecer, porque também quero receber mais do Senhor. No vídeo de hoje, eu vou falar de uma pregação que mudou a minha vida para sempre, e eu ainda penso nela muitas vezes. E como também já fui, de certo modo, adicionando a esse pensamento mais coisas para minha vida, que eu acredito que também vão encorajar a sua. Esse vídeo é em oferecimento a todos os meus irmãos e irmãs do Tô na Missão, esses que seguram a corda dessa missão aqui, desse canal, e de tudo aquilo que nós fazemos pelo mundo afora. Eu quero te lembrar que em breve nós vamos começar o nosso jejum para o Over Mission em Portugal, e nós fazemos sempre lives de ensino com todos aqueles do Tô na Missão, numa sala Zoom. Se você gostaria de participar, faça parte dessa comunidade Tô na Missão, também receba as cartas missionárias que eu mesmo irei enviar nessa semana que está por vir aí, a carta missionária desse mês, e agradeço a todos que estão conosco nisso, porque faz toda a diferença. Um jovem faminto por Deus, coração queimando, querendo mais da presença. Era assim que eu me definia o dia que eu ouvi essa pregação. E foi uma pregação que veio como água viva em uma terra seca. Por quê? Por mais que eu desejasse conhecer mais de Deus, eu já não encontrava dentro de mim a capacidade de conhecer. Eu já não encontrava a capacidade dentro de mim de fazer mais para entender daquilo que eu estava vivendo. Mas eu não queria deixar para trás. Eu não queria deixar Jesus. Eu queria conhecê-lo mais. É nesses momentos que você busca água fresca. É nesse momento que você busca pão fresco. Isso estava acontecendo porque, no meu pouco conhecimento do Evangelho, eu acreditava que o cristianismo se resumia principalmente naquilo que eu era capaz de fazer para Deus. E que Deus se agradava nas minhas obras. Que Deus se agradava naquilo que eu estava produzindo para Ele. E por um tempo, vou dizer para você, no início, na conversão, quando você tem aquele chamado de Deus, funcionou muito bem. Mas com o passar do tempo, parece que essa fonte foi se secando no meu coração e que não existia dentro de mim mais a capacidade, transformando aquilo que eu estava vivendo com Deus, ao invés de ser uma alegria, um rio de água viva que flui do seu interior, se transformando em um fardo, ao ponto de eu conversar e pensar, dizer, meu Deus, talvez eu não estou servindo a Deus porque eu queira mais. Talvez eu estou fazendo isso porque eu sei que é certo. Você já passou por isso? Tem muita gente que passa por isso. E sente, e é machucado, e leva o evangelho como um fardo nas suas costas. Até que um dia eu ouvi uma pregação, ou melhor, eu li uma pregação. E essa pregação é de um pregador muito antigo. Para você ter uma ideia, o pão fresco pode vir de muito tempo atrás. E a pregação de um homem chamado John Wesley. Se você não conhece John Wesley, ele foi um dos avivalistas mais conhecidos em toda a história. Um homem que lutou contra a escravidão. Escreveu textos, livros, enviava cartas ao parlamento inglês, se reuniu com seus amigos para trabalhar para a abolição da escravidão. E graças a Deus conseguiram. Não só isso, John Wesley também foi um dos homens que mais viajou em toda a história. 400 mil quilômetros. Esses a cavalo, você imagina. E também um dos homens que mais escreveu livros. Tem muitos pontos incríveis sobre John Wesley, esse pregador anglicano que deu origem ao movimento metodista em todo o mundo. Tenho certeza que você já deve ter visto uma igreja metodista em algum lugar e surgiu da vida desse homem e dos seus amigos. Como você já deve estar imaginando, seria impossível ouvir uma pregação de John Wesley. É verdade, eu não ouvi, eu a li. E eu encontrei nesse livro aqui, que é um livro de pregações que eu ganhei de um grande amigo meu, bispo metodista também, bispo Julião, que nós tivemos a oportunidade de conviver por um tempo. Ele me deu esse livro e uma pregação aqui no início desse livro revolucionou, mudou a minha vida e eu quero compartilhar com você. Bispo, se o senhor está vendo esse vídeo, deixo aqui meu abraço, muita saudade. Enquanto eu folheava esse livro, buscando mais conhecer do Senhor, passou uma pregação aqui, foi a pregação que marcou a minha história. Quando eu li essa pregação aqui, que é a segunda desse livro, foi como se saísse dos meus olhos uma escama para perceber a verdade do Evangelho. E essa pregação se chama O Quase Cristão. E você pode imaginar, o que seria um quase cristão? John Wesley aqui, ele estava pregando a talvez uma multidão em um campo, dizendo a essa multidão que não seria suficiente você ser honesto, você ser verdadeiro, você ser generoso, olha só, você ser um religioso exemplar, você ser alguém temperado, calmo, ou nem mesmo alguém devoto nas suas práticas espirituais. Não seria suficiente você ir à igreja, nem mesmo ser sincero. Nada disso te faria um cristão. Na verdade,
Todas essas coisas fazem de você um quase cristão. E você deve se perguntar como isso é possível. Essa é uma pergunta que o próprio John Wesley fez para as pessoas que o ouviram. E com certeza ele a fez primeiramente a si mesmo. Porque sim, que nascem pregações. Deus fala conosco. Quantas vezes estou pregando para mim diante de tantas pessoas? E ele diz no seu texto: me perdoe se eu trago aqui experiências pessoais, mas o que eu tenho para dizer aqui para vocês é verdadeiro. Você pode fazer tudo isso, ser honesto, ser sincero, ser um religioso exemplar, ir à igreja, ser generoso, fazer caridades e nem mesmo assim se tornará um verdadeiro cristão. Todas essas coisas te fazem um quase cristão, porque são coisas que um cristão faria, mas essas coisas não te fazem cristão. Isso é maluco. Você não acredita? Porque eu estava nesse exato momento. Eu estava fazendo todas essas coisas que eu imaginava que me fariam cristãos. Estava lendo a Bíblia, estava em viagens missionárias, estava sendo generoso, indo pregando o evangelho, fazendo tudo o que eu poderia fazer, me afastando do pecado, buscando viver em santidade. E mesmo assim, eu não encontrava aquela alegria do cristão, aquela alegria que nós vemos em Paulo, aquela alegria que nós vemos nos textos daqueles que estão, numa prisão e mesmo assim são felizes. Por quê? Porque o cristianismo para mim era um peso, ao invés de ser um fardo leve, um jugo suave. Porque seguir Jesus se tornou uma obrigação, ao invés de ser um verdadeiro prazer, um chamado, uma decisão que trouxe vida em abundância para dentro de mim. Por quê? E aí John Wesley, ele continua a sua pregação e ele diz: porque o que te faz um cristão não é o que você faz, é o porquê você faz o que faz. E o que te faz um verdadeiro cristão é fazer todas essas coisas que você está fazendo, que ele citou aqui, porque você ama a Deus. O sentimento, a verdade, a vida que te leva para fazer tudo isso não deve ser somente a obrigação de se fazer, mas é se fazer porque se ama. E é verdadeiramente um coração que queima. E essa foi a experiência de John Wesley, de ter o seu coração queimando por amor a Deus. E é uma experiência que todos nós podemos ter. Nós fazemos o que fazemos porque nós amamos a Deus. Agora tem algo que John Wesley não diz nesse texto, que foi uma dúvida que surgiu para mim. E aí é quando você vai colocando as peças, encaixando as peças para fazer sentido em tudo que você acredita. E o ponto é, como que eu faço então para amar a Deus? E eu considero que eu recebi nessa pregação isso, porque ali abriu para mim uma nova realidade. O cristão é cristão não é porque o que ele faz, é porque ele faz o que faz. Como Paulo disse no famoso texto de Coríntios, quando ele diz que de nada adianta se não houver amor, você pode fazer tudo se não houver amor. Agora a questão não é só, não há amor, é qual amor que se tem. Por que nós fazemos a coisa? Nós fazemos as coisas por amor à honra? Fazemos as coisas por amor às pessoas? Ou fazemos as coisas por amor a Deus? Esse é o sentimento cristão. Tudo, nós vivemos a vida por amor a Deus. Agostinho disse: ama-te pouco aquele que ama qualquer outra criatura sem amá-la por tua causa. Ou seja, o que nós amamos, amamos porque amamos a Deus. Eu vivo porque eu amo a Deus. Eu prego o evangelho porque eu amo a Deus. Essa é a fonte, esse é o motivo da minha existência, porque eu amo a Deus. Agora, como que eu faço para amar a Deus? E aí é João que responde. 1 João 4,19, que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu só viverei o cristianismo real o dia que eu amar a Deus. E eu só amarei a Deus o dia que eu for amado por ele. Eu estava buscando provar o quanto eu amava ao Senhor, quando na verdade eu deveria beber da fonte do seu amor. Porque o evangelho não é sobre aquilo que eu faço para Deus, mas é aquilo que Deus fez por mim. E por meio da verdade da cruz do evangelho de Cristo é que eu consigo viver. Porque aquele amor me conquista, aquele amor me chama, aquele amor toma o meu coração. E como resposta a esse amor divino que queima aqui dentro, é que eu respondo a minha vida. E é por isso que o evangelho não é um fardo, porque ele é por meio do amor de Deus por mim. Eu amo a Deus e eu faço todas essas coisas. Se eu estou fazendo tudo isso sem amar a Deus, eu estou fazendo em vão. É o que Paulo diz aos Coríntios. Agora, se eu faço isso porque eu amo a Deus, então eu estou vivendo verdadeiramente. Mas eu nunca amarei a Deus sem antes ser amado por ele. Por isso que tantas vezes eu tento relembrar o evangelho para você aqui nesse canal. Porque o evangelho é o que Deus fez por você e não o que você faz por ele. Se Deus te amou, você é capaz de amá-lo, mas talvez você não consiga receber esse amor. Então eu te convido hoje para meditar na cruz. A cruz é a maior pregação de todas. É aquilo que Deus fez por nós. Ouça aquela cruz. Ouça o amor de Deus. Veja a obra redentora de Cristo. E veja diante de tudo isso, se você teria a possibilidade de pagar para ter isso. Não poderia. Pois Jesus somente poderia pagar por você. E ele o fez. Ele pagou. E aqui conhecemos o amor de Deus.
entregando o seu filho para morrer naquela cruz por nós. E ele morreu. E o amor de Jesus foi derramado sobre nós. E por meio do amor de Deus, nós o amamos. E aí, amando a Deus, a gente faz tudo isso de uma forma que é viva, que é real. Beleza? Conta aí qual é a sua pregação. E eu quero dizer para você que Cristo está vivo, Cristo vive. E obrigado por estar conosco nesse canal, compartilhar as mensagens. Nós chegamos a 800 mil inscritos e eu estou muito feliz por isso. Obrigado a todos que estão na missão mais uma vez. Deus abençoe. Falou, falou. Falou!